né? Um evento, a Champions League de vôlei, Liga dos Campeões de Voleibol masculino, você não vai pôr as meninas para trabalhar? Então, assim, esse é o ponto, entende? E existe hoje uma necessidade dessas meninas entrarem no mercado justamente por conta disso. O que eu espero que aconteça de verdade é que não seja um modismo, tá? De colocar as meninas para trabalharem e na hora que não tiver mais nenhum esporte feminino sendo transmitido, espirra, não põe mais para trabalhar, entendeu? E a gente sabe que a audiência masculina ainda tem muito preconceito em relação às mulheres, a gente sabe disso. Em relação ao timbre da voz, em relação ao tom da narração, muito agudo. As mulheres realmente são. A voz da mulher é mais aguda que a voz do homem, é natural isso. Então, é um conselho que eu dou para as meninas. Sempre procure uma fonoaudióloga. Você não vai mudar a sua voz, mas você vai melhorar ela, talvez deixando ela um pouco mais grave, entende? Para adaptar o meio, tá? Às vezes alguém pode olhar isso que eu estou falando, assistir aqui e falar, pô, mas o cara quer que a gente mude. Não. Eu falo isso para todo mundo, para os homens também. Quanto melhor, quanto mais bonita for a sua voz, mais agradável ela for para quem está escutando, mais aceitação você tem, mais o teu trabalho é valorizado, entendeu? Mas eu estou dizendo que existe esse preconceito e as mulheres também sabem disso. Se não existisse, já estava cheio de menina narrando aí há muito tempo. Começou agora, é recente. Não tem 5 anos que as meninas estão começando a narrar. Né? Então, o que a gente tem que pensar exatamente é isso. Sempre se preparar da melhor maneira, né? E para as meninas fica esse recado importante, interessante, um recado que é legal vocês pensarem dessa maneira que eu estou falando, porque quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão perceber como as coisas funcionam. Eu não acho que a mulher tem que ficar narrando só jogo feminino. Como eu disse, o lado bom qual que é? A porta de entrada. Mas tem que ter um próximo passo, um passo além disso. Não adianta ficar só narrando o jogo feminino, não é? E chegar na hora que não tiver o evento feminino, como é que faz? Não narra mais? Entende? Até, se eu não me engano, a ESPN tem um canal que tem programas apresentados por meninas, jogos e tal. Poxa, super legal, cara. Acaba segmentando mesmo não querendo segmentar. Mas o que eu acho é que além dessa segmentação, que para mim seria a porta de entrada, já que o mercado ele está funcionando dessa maneira, eu não estou falando o que eu faria, eu estou falando como o mercado funciona. Então o que a gente tem que pensar, principalmente as meninas? Tem que pensar na porta de entrada, no momento de estar trabalhando. Não adianta você chegar e falar, poxa, que porcaria, eu vou trabalhar num canal que só faz evento feminino, numa web TV, um streaming que só faz evento feminino e eu vou trabalhar só com evento feminino. É uma porta de entrada, entendeu? É uma coisa que vai se segmentar, obviamente que é segmentado, tá? E é uma porta de entrada. Então, assim, vamos olhar pelo lado positivo. É a porta de entrada, ok, legal. O meu medo, e aí não é questão nem de olhar para o lado negativo, mas o meu medo é que isso seja uma modinha e passe logo, sabe? Porque, por exemplo, é aquilo que eu estava falando, a questão de investimento. Como o dinheiro já não é muito nas televisões hoje em dia, né? Então, a gente vai optar por quê? Pelo quê? Pelo campeonato masculino ou pelo campeonato feminino? Quase certeza que vai ser pelo masculino. E aí, como é que faz com as meninas? Elas não trabalham mais? Entende? Então, esse é o ponto, exatamente esse é o único ponto que eu fico preocupado. É o único ponto que na minha cabeça pode dar algum problema. De resto, sem problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? Então, o que eu tô aqui pregando para vocês é que mesmo homens e mulheres, independente de qualquer coisa, vão gostar de pelo menos um esporte para poder querer ser narrador ou narradora esportivo, certo? Então vamos lá. Vamos imaginar que você goste muito de beisebol, que é um esporte que, né, uma parcela muito pequena dos brasileiros entendem ou entende, né?
concordando com a parcela, entende, como os brasileiros entendem, do beisebol. E é um esporte que eu acho até que tem bastante espaço nas TVs. Né? A Fox passava, a ESPN sempre passou, né? E, enfim, eu acho que tem um espaço razoável. Vamos colocar dessa maneira. Então, se você é uma pessoa que manja muito de beisebol, mas manja muito de beisebol, qual é o caminho natural das coisas? É que você seja um comentarista de beisebol, certo? De repente você tem um blog, você tem um canal no YouTube, por exemplo, tá? Para falar sobre esse esporte, comunidades e tudo mais. Então, assim, você é um expert no beisebol. Às vezes, você nunca parou para pensar, você homem, você mulher, que você poderia ser um narrador de beisebol. Por que não? Ah, minha voz é feia, não sei se eu consigo. Com treinamento, com prática, com uma base teórica para você executar depois, você consegue, que é exatamente esse conteúdo que eu passo para você aqui. Então, por isso que eu digo, quando eu falo para estudar, eu estou falando para as pessoas que, obviamente, não têm o conhecimento do esporte. Então, tem que estudar mesmo. Não tem jeito. Mas aqui, eu estou falando especificamente para você, narrador ou narradora, futuro narrador ou futura narradora, que tenha já esse conhecimento dentro de você. Que goste daquele esporte, que ame aquele esporte. Às vezes, você vem acompanhando o beisebol desde 1900 e bolinha. Você sabe tudo sobre o beisebol. O caminho natural é ser comentarista. Certo? Mas por que não ser narrador? Será que é só o talento que é necessário? Porque assim, comentarista também se comunica. Comentarista também tem que saber falar com o público, que são os atributos do narrador. É claro que o narrador fala mais, o narrador segura mais a transmissão e tudo mais, ok. Mas para você dar esse passo a mais do comentarista para o narrador, é uma questão de prática, é uma questão de tempo, uma questão de vontade, uma questão de querer fazer isso.